Voltando à documentação do Laravel, isto depois de já termos criado um projeto e termos estado também a ver a sua integração dentro do Visual Studio Code, com a instalação de alguns plugins, etc., é a altura de nós percebermos neste vídeo como é que funciona de uma forma muito básica o ciclo dentro da utilização de uma aplicação do Laravel. Ora, eu quero chamar a atenção ainda para um aspecto que é o seguinte. Aqui a seguir ao Installing Laravel vem uma área chamada Configuration. E a configuração que aqui está não é exatamente a configuração que nós necessitamos nesta altura. Porque é a configuração que nós devemos ter em atenção no Web Server. E portanto há aqui qual é a pasta, o que é que nós devemos fazer com a pasta Public, isto é, porque é a pasta de entrada e já iremos ver isso em detalhe. O que é que nós devemos fazer à pasta das configurações, às permissões de pastas, o Application Key, etc. Nós não temos agora sequer que olhar para isto, não temos que nos preocupar com isto. O que vai interessar sim não é esta configuration, mas sim esta que aqui está. Okay? E nós depois iremos, à medida das necessidades, ir verificando o que é que nós podemos ou devemos fazer aqui com isto tudo. Mas atenção, não se assustem, nós vamos devagar. Vamos ainda antes disso falar aqui sobre o Directory Structure para nós percebermos o que é que cada uma daquelas pastas que foi criada com o nosso projeto, para que é que elas servem, fundamentalmente. Bom, mas dito isto, vamos deixar de momentos de lado a documentação e vamos regressar ao nosso projeto. Eu estou dentro do meu Visual Studio Code com o projeto aberto. Eu quero chamar a atenção para um aspecto fundamental também, que são algumas configurações que eu acho que são importantes para vocês terem no vosso Visual Studio Code. Em primeiro lugar, nós já instalámos extensões, tranquilo. Eu, entretanto, já alterei o tamanho da letra para vocês conseguirem ler muito facilmente através da visualização destes vídeos, mas eu quero vos chamar a atenção para duas ou três configurações fundamentais. A primeira das quais é a gravação automática dos fecheiros. Isto é, sempre que nós abrimos aqui um fecheiro qualquer, eu vou aqui abrir o .env e se eu colocar aqui um espaço, ou melhor, uma linha, o que vocês vão verificar é que aqui no topo vai aparecer uma bola, ok? Um círculo ali fechado, que significa na prática que este fecheiro ainda não foi gravado. Para gravarmos temos que fazer Ctrl S e está gravado. Se eu voltar a fazer uma alteração, eu terei que fazer novamente um Ctrl S. Ora, o que acontece por defeito é que há uma configuração do Visual Studio Code que não está ativa e que eu acho que é muito interessante para quem está a desenvolver código. Não tem que estar sempre a fazer Ctrl S para guardar. Então vocês vão aqui a File e vão ativar a opção Autosave. Ok? O autosave a partir deste momento vai ficar ativo. Ora, o autosave estando ativo significa que o sistema vai automaticamente guardar os dados do nosso fecheiro, mas nós temos ainda que lhes dizer, ou informá-lo, ou configurar o sistema, de que forma é que, ou quando é que isto vai acontecer, quando é que o autosave é feito. Então nós vamos aqui a Preferences, Settings. E nos Settings nós vamos ver aqui que há uma opção do autosave. O autosave está ativo, mas está aqui After Delay. After Delay significa que se eu ficar parado algum tempo sem mexer no fecheiro e não alterar o seu código, ele vai automaticamente gravar. Mas eu não quero isso. Eu quero que o fecheiro seja guardado a partir do momento em que seja detectado o Lost Focus. Ou neste caso, quando há um Focus Changed. O que é que isto significa na prática? Que assim que eu fizer uma alteração e saltar para outro documento, automaticamente esses dados vão ser gravados. Reparem, eu tenho aqui já uma alteração no fecheiro env, ficou ali com a bolinha. Se eu pressionar aqui no Settings, o que vai acontecer ao fecheiro env é que ele foi, entretanto, já gravado. Reparem que o círculo desapareceu. E esta é uma configuração importante. Vamos aqui regressar novamente ao anterior. Se eu agora clicar aqui no Settings, reparem o que é que vai acontecer à bolinha. Ela vai ser gravada e já está. Ok? Isto é muito interessante, poupa-nos imenso trabalho. Porquê? Porque muitas vezes nós fazemos uma alteração num fecheiro, esquecemos de guardar e quando vamos ver o resultado final, aparentemente parece que não há alteração nenhuma e de facto nós esquecemos foi de gravar o fecheiro. Outra questão muito importante também é uma que se prende com as pastas. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo prático. Vamos imaginar aqui na pasta do Storage, que tem cá um conjunto de outras pastas, que eu crio uma nova pasta, que vou-lhe chamar Ficheiros, e vou criar dentro desta pasta uma outra pasta, ok? Então nós temos aqui Ficheiros, que é uma pasta que está vazia, mas vou criar uma outra pasta chamada Files. Reparem o que é que aconteceu aqui por defeito. Ficou Ficheiros e Files. Pelo facto de Ficheiros não ter nenhum ficheiro lá dentro e só ter uma pasta, ele fica com este aspecto e pode tornar mais difícil a leitura, porque o que nós queremos de facto é ver
aqui desmanchar uma pasta e ela a expandir-se com as pastas que lá existem dentro, independentemente do facto de existirem ou não existirem ficheiros. Esta aparece assim porque existe aqui o git ignore, porque se o git ignore não aparecesse, eventualmente nós iríamos ter as pastas apresentadas desta forma. Há uma operação que vocês podem fazer que é no File, Preferences, Settings, e vamos procurar aqui Folders. Aqui no Folders, o que vocês vão fazer é o seguinte, vamos procurar aqui, não enable o trash, ok. Vamos aqui pressionar no Explorer, e aqui onde tem a opção Compact Folders, nós vamos remover, e reparem o que é que vai acontecer ali naquele caso, ao removermos, os dados já estão guardados, e agora, se eu abrir aqui fecheiros, ele vai ter o Files, e por conseguinte temos esta árvore aqui muito mais interessante, ok? Obviamente que eu vou agora eliminar daqui, vamos fazer um Delete, ou que não era um rename, mas sim um delete, ok? Vamos fazer aqui um delete e move to recycle bin. Ok, estão feitas então as alterações, vamos aqui fechar tudo isto e vamos regressar ao nosso browser. Já verificamos que o ciclo de funcionamento de uma aplicação do Laravel parte sempre da sua pasta public. Se nós olharmos para aqui e formos ver a pasta public, ela contém 4 fecheiros que nós rapidamente conseguimos identificar. O htaccess é um fecheiro de configurações específico para servidores que utilizam o serviço da Apache, ok? E portanto, se nós depois quisermos fazer o upload da nossa aplicação para um servidor Apache, este htaccess pode servir para nós redefinirmos, aliás já tem algumas redefinições, algumas reescritas de regras, para que os endereços da nossa aplicação sejam tratados de uma forma particular. Mas não vamos agora olhar para o htaccess, não importa. O favicon é aquilo que vocês todos já conhecem, é o ícone que fica disponível para ser apresentado no nosso browser como sendo o ícone da aplicação. O robots.txt é utilizado fundamentalmente pelos motores de busca para ir indexar a nossa página nos Googles e nos Yahoos desta vida. E depois temos aqui o index.php. O index.php é então a porta de entrada e, como vocês podem observar, é um fecheiro relativamente pequeno. Basicamente o que ele faz é o seguinte, inicia aqui um microtime que permite identificar quando é que a aplicação foi lançada, depois vai buscar aqui o vendor autoload, na prática neste required, basicamente o que ele faz é ir carregar todas as dependências da nossa aplicação, de seguida ele chama a execução deste script, Bootstrap App, e atenção, não confundir o Bootstrap que aqui está com a framework de CSS. Este Bootstrap é basicamente um wrapper, isto é, um envolvedor da nossa aplicação, e ele executa este app.php. E depois, a seguir, vai usar aqui o kernel, portanto o core da aplicação, para criar um mecanismo de resposta e de pedidos, e depois devolve tudo isto, faz o envio da resposta. Bom, basicamente há aqui então uma informação interessante. Quando nós entramos na página da nossa aplicação, nós colocamos aqui, por exemplo, localhost, vamos entrar aqui no primeiro, e quando clicamos aqui no public, o que é que acontece até aparecer aqui este resultado? Bom, na prática, aquilo que eu vou fazer agora também é guardar aqui um link para entrar logo diretamente aqui. O que acontece é o seguinte, o sistema vai entrar aqui no index, o index vai abrir aqui o app.php. O app.php, que está aqui dentro da pasta Bootstrap, contém então um conjunto de iniciações, também é um fecheiro relativamente pequeno, mas contém aqui o início da nossa aplicação. Na prática, o passo seguinte que vai acontecer é o sistema ir procurar as routes. Lembram-se quando eu falei nisso no sistema MVC? Então na pasta routes nós temos 4 fecheiros. Aquele que nos interessa de momento e aquele onde iremos trabalhar mais é este da web, porque existem routes ou encaminhamentos para APIs, se nós quisermos criar uma API, para a consola, se nós quisermos criar uma aplicação com Command Line Interface, para os channels, e os channels aqui têm a ver com broadcasting, não vamos falar sobre isso ainda, e depois tem aqui para a web. Estas consolas da web são, ou melhor, este fecheiro da web, perdão, e estas routes da web são aquelas que nós usamos tradicionalmente quando estamos a criar uma aplicação, uma página de internet com o Laravel. E como vocês podem observar, nós já temos aqui uma route. Esqueçam agora isto que aqui está e depois iremos chegar lá mais à frente. Uma route basicamente é dizer, ok, para um determinado endereço que me apareça na minha query string, isto é, no meu endereço do browser, eu vou executar uma determinada função. Ora, nem sempre as routes são definidas com uma função
como esta que aqui está. Uma função anónima, basicamente. É uma função sem nome, que é executada como segundo parâmetro daqui. Isto é a mesma coisa que nós termos isto tudo escrito na mesma linha, ok? É exatamente a mesma coisa, então significa que quando eu tenho um endereço que é um endereço básico, sem qualquer endereço adicional ou qualquer item adicional, o que é executado é uma função que na prática executa o código que aqui está dentro. E neste caso ela faz o quê? Uma return view welcome. Bom, o que é que significa o return view? View é uma função do Laravel que vai procurar uma view com este nome. Ora, onde é que estão as views aqui? Bom, se nós formos olhar aqui para os resources, nós vamos encontrar a pasta das views. E dentro da pasta das views, vamos encontrar esta coisa designada por welcome.blade.php. Welcome é o nome que aqui está. Blade.php é a extensão completa do motor de renderização do próprio Laravel. O que é que acontece aqui? Na prática, o Laravel tem um template engine, que é o nome que se designa, que se chama Blade. E o Blade é uma forma diferente de escrevermos HTML, ou melhor, de embebermos PHP no HTML. E ele tem ali um conjunto de funcionalidades que nós depois iremos com certeza explorar de uma forma mais detalhada. Mas se eu entrar aqui, o que nós vamos ter é aparentemente uma página de HTML muito semelhante àquilo que já conhecemos, que contém inclusive um conjunto de estilos de CSS embutidos e que na prática é aqui, vocês já estão aqui a observar que existe código que não é normal no HTML, é código de Blade, ok? E vocês vão ver que depois é muito simples utilizar isto. Mas na prática o que acontece aqui é que temos então um body e temos aqui toda a estrutura necessária para quê? Para apresentar esta página. Reparem que temos aqui Laravel, que é este texto que aqui está, que tem a classe título, que está aqui definida também em cima no title, ok? E portanto tem um font size de 84, mas agora reparem, se eu quiser fazer uma alteração e trocar, por exemplo, esta cor do Laravel para uma cor vermelho, para ser assim bastante exagerado, eu posso colocar aqui Color Red e alterar o Laravel para primeiro, que é o nome do nosso projeto, e agora reparem o que é que vai acontecer quando eu refrescar aqui a minha aplicação. Temos ali já no nosso browser o resultado da minha intervenção. Portanto, na prática, o que é que acontece? Entramos na view, ok? Portanto, aqui no public index, ou melhor, não na view, mas no public index. O public index vai depois fazer todas os carregamentos necessários, o autoload das dependências todas, etc. Preparar a nossa aplicação. Assim que a aplicação está preparada, vai às routes web. Na route web vai verificar se existe um endereço para o qual o sistema vai encaminhar o código, que neste caso é, se o endereço for o endereço natural, que é este endereço que aqui está, sem rigorosamente mais nada, então vai procurar a view welcome, ok? Se nós quisermos adicionar aqui, e neste caso ele vai à pasta das views, vai procurar a view welcome e vai apresentá-la, mas se nós quisermos adicionar aqui, por exemplo, o teste, e agora alterar aqui nesta função, em vez de um return view, fazermos o tradicional echo olá mundo, o que vai acontecer, obviamente que para colocarmos isto de um bocadinho mais bonito, nós vamos tornar isto mais legível desta forma, isto é, vamos colocar aqui esta função ali assim e vamos colocar esta desta forma também, portanto fica mais legível, ok? Então se eu acrescentar teste ao meu endereço, o que vai ser executado não é esta route, mas sim esta que aqui está. Então vamos colocar ali teste e reparem o que é que vai acontecer. Temos ali o Olá Mundo. Obviamente que se eu colocar aqui qualquer coisa que não está prevista no sistema de roteamento, o sistema vai-me dizer um erro 404, isto é, fecheiro não encontrado.